Fala galera, beleza? Estamos então hoje, segundo episódio, Barba, Cabelo e Resenha. Vou chamar aqui o Max Peixoto, fotógrafo do jogador internacional, e vocês vão entender por que eu tô chamando ele de fenômeno faz vários dias aí nos nossos stories e nas nossas redes. Bora, Max! Meu. Sereno. Vamos lá, né, tio? Vai, quase saindo O me platinou fim do ano. Não, pior que eu tenho que tirar esse cabelo, cara. Eu vou fazer uma entrevista do visto lá. E agora não pode ser de cabelo pintado, tá ligado? Tem que sair toda Sempre uma coisa assim. Ô meu, tô um tempão aqui, ó, falando. O cara é um fenômeno. Que eu sei, eu conheço a história do Max também. Então, é bom a gente... E é massa. Esse cara é... Cara, eu acho que uma das coisas mais massa aí da tua história foi como, quando e de que forma que tu te transformou em fotógrafo. Isso é... Então, cara, foi algo, a gente já trocou algumas ideias sobre, né, mas tipo, é sempre quando eu conto é algo que acaba me surpreendendo também, né, porque eu vim numa área totalmente diferente da fotografia, da fotografia, né, no caso, né, uma área profissional, sou formado em comércio exterior, né, trabalhei com importação, com exportação durante alguns anos, então eu já tinha uma profissão já encaminhada. Mas o futebol e a foto estavam sempre ali, né? Sempre gostei de ver uma fotografia bem batida, de entender a composição das imagens e tal. E desde esse boom da internet, eu sempre gostei de postar algumas fotos que contassem a história de algo, assim, né? Algo que... O que eu queria falar, eu sempre buscava uma foto que contasse o início, o meio e o fim daquilo, né? Então eu sempre gostei de fotografia. E até que num dado momento, assim, né, da minha vida ali, acabou que eu tava meio decepcionado ali com o caminho que eu tinha seguido e resolvi encarar, né, essa questão da foto. Era algo que alguns amigos também já diziam que eu levava jeito e tal, né, apesar de nunca ter sido profissional da área, mas a fotografia ela te dá a possibilidade de ser algo muito pessoal, né, um olhar muito Sim. pessoal, né, então com certeza tu tem que estudar um pouco da técnica, um pouco da parte teórica, mas no final o que vai contar na maioria dos casos é o olhar, né? E eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de foto, foi algo que já estava comigo, só faltava descobrir, né? Então, quando eu resolvi dar essa virada na vida, sim, foi bem importante e, bom, eu acho que tá dando certo. Né? E tu começou já, tu conseguiu começar direto com o futebol já assim, ou tu passou por outras áreas da fotografia antes de conseguir chegar no futebol, né? Então, no começo a gente quer fazer de tudo, né? Porque a área de fotojornalismo ela te dá a possibilidade de ter uma rotina bem dinâmica, né? Tu pode fazer tanto pautas policiais, pautas políticas, enfim, tu consegue abranger praticamente todas as áreas ali das notícias, né? Mas eu sempre tive a vontade de ir pro futebol, né? Porque eu já tinha tido algumas experiências em mídia com o futebol, coisas muito independentes, né? Nada profissional, mas eu já tinha tido algumas páginas na internet, lá, participações em rádio, em TV, então eu já sabia que eu iria pro futebol, mas no começo, até para pegar um pouco de experiência também, acabei fazendo pautas políticas, né? Fiz alguns protestos também, que é algo que te atiça a criatividade, a dinâmica ali, né, daquela ebulição ali de energia, de tá tudo acontecendo. Então, no começo, antes de cair mesmo com tudo pro futebol, eu acabei fazendo essas pautas mais políticas, né, porque foi uma época de eleição também, então tinha muita coisa rolando na rua e também me ajudou a ter uma cancha assim para chegar na hora do futebol, já ter uma rotina, já ter uma experiência, um pouco de experiência para aguentar, né, o tiro do futebol, que é bem dinâmico. Né? Sim, e a eleição ali, o protesto, né? Tem essa coisa também de gente, né? Sim. Gente, coisa, tem um lance meio torcida. E é muito louco porque
ele é muito semelhante à questão do futebol, porque tu tem que contar a história daquilo ali, transmitindo a mensagem do que está acontecendo, né, o registro jornalístico em si, mas também passar a emoção daquela situação, né, porque se dá um exemplo, né, se tem um protesto ali que tem 10 mil pessoas na rua, com uma pauta ali, vamos supor, o candidato A, e simplesmente fazer um registro daquela multidão, é simplesmente um registro de uma multidão. Mas se tu pegar, conseguir transmitir em uma foto qual é que é a sensação daquela multidão, é totalmente diferente, né? Então a gente tem protestos ali que eram pacíficos, protestos que eram violentos, protestos que eram criativos. Então tinha uma gama de situações ali que atiçavam a criatividade, né? Porque muitas vezes eu lembro que eu saía já com o pensamento de fazer algo, mas a realidade é diferente de uma foto de book, uma foto de mais social, onde tu consegue posicionar as pessoas, sim, né? Sim, então é tudo muito na hora, tem que ter um feeling muito aguçado para conseguir passar a mensagem. Eu ia te perguntar agora, se é feeling ou é uma coisa que tu consegue, tipo, estudar algo no sentido, assim, tu consegue ter, ou é muito feeling mesmo do cara que tá ali na hora fazendo o trampo? Cara, eu acho que assim, ó, é mais, acho que é uns 80% feeling, assim, porque a questão do futebol em si, tu tem que ter a vivência do futebol, né? Tu tem que saber o que vai emocionar o torcedor de futebol. E isso eu consigo compreender porque dos meus 31 anos de vida, no mínimo 30 eu vivi dentro do estádio. Então eu sei o que vai emocionar um torcedor, e não importa o time que seja. Eu sei o ídolo dele, aquela parte do estádio que deixa ele nostálgico, a música que ele canta com mais paixão, então aquilo já é uma bagagem de vida, né, que tu tendo essa vivência tu consegue botar na fotografia. Mas óbvio, se tu é uma pessoa de fora da área e cai de cabeça ali para estudar como é que é a dinâmica, como é que funciona todo esse ambiente, é claro que tu consegue fazer também. Mas se tu vive mesmo a situação, já um histórico de vida, se torna um pouco mais fácil, com certeza também. Não, ainda mais começa no time do coração, né, meu? Porque teu coração tá ali tudo aquilo que tu viveu como torcedor, como de acompanhar, tu tem que transformar isso na fotografia. Tu começou no Inter, né? Na realidade, assim, ó, no começo mesmo eu comecei atendendo os dois, né? Como eu fazia essa parte jornalística, eu atendia Grêmio e Inter, né? Tanto que o meu primeiro jogo fotografando no campo é um jogo do Grêmio, né? É um jogo que foi Grêmio e River Plate, tinha 50 mil pessoas no estádio, então foi um ambiente assim que às vezes as pessoas até me perguntam assim, por onde eu vou, como é que eu faço? Eu sempre digo, vai nos jogos pequenos, vai pela várzea, começa com os amigos. E a minha primeira experiência com o futebol em si foi um mega jogo, assim, né? Então, aquilo ali pra mim foi praticamente assim um cartão de visitas pra dizer assim, tá inserido no futebol, um espetáculo gigantesco e não é teu time do coração. Então, aqui nós vamos ver se tu quer mesmo seguir isso, tu quer fazer. E pra mim foi uma experiência absurda, assim, porque durante 3 anos eu atendi Grêmio e Inter, né? Viajei muito com o Grêmio, viajei muito com o Inter. E foi aprendizados muito fortes, e eu te digo, muito mais no Grêmio que no Inter, justamente por já ter uma bagagem de vivência no Inter. Então, pra mim era muito cômodo ir fotografar o Inter, fotografar a torcida do Inter, porque era algo que era muito presente em mim. Sim. Quando eu ia na arena fotografar, pra fazer material com o Grêmio, já era diferente. Eu tinha que buscar as sensações, né, pra fazer um material que ficasse semelhante ao do Inter, né? Então, também é um aprendizado, né? Porque a gente nunca vai fotografar só o que quer, né? Querendo ou não, é um trabalho, né? É um trabalho que vai ter demandas que tu não vai curtir muito, mas tu tem que fazer. Então, foi muito bom ter esse começo nos dois, pra também aprender essa questão da foto. Então, muita coisa que eu aprendi lá na arena, hoje eu boto nas minhas coisas do Inter, assim, então. Hoje tu tira foto na arena só quando tem Grenal. Hoje só quando tem Grenal, Eu acabei optando, né? Eu atendi ao Grêmio até 2021 e foi numa fase que o Grêmio estava muito mal, né? Ali, pré-rebaixamento do Grêmio. E pra mim tava complicado, assim, porque eu sempre respeitei muito o Grêmio. Eu nunca fui de ficar tirando onda com o Grêmio, ou tô lá na arena e querer fazer alguma coisa provocativa. Eu sempre fui muito
tranquilo e sempre fui muito bem recebido lá na arena, lá, assim, em todas as situações que eu tive lá. Então, até certo ponto eu sou muito grato pelas pessoas de lá que também sempre souberam que eu era colorado, sempre souberam que eu vim de uma vida atrás do Inter e me trataram super bem. Então, em 2021 foi um divisor, assim, porque o meu público era muito colorado e aí já tava ficando uma coisa chata, assim, eu ir no jogo do Grêmio, aí divulgar o meu trabalho no jogo e aí ser muita corneta, ser muito comentário maldoso, sabe? E acabava respingando em mim também, né? Mas chegou a trabalhar com os jogadores em paralelo, com clubes, assim, ou quando tu tava trabalhando com um clube, tu não fazia essa parte pro jogador diretamente? Fazia. Ah, tu fazia também as duas coisas. Mas o meu foco ficou os jogadores, né? Eu atendia tanto o Grêmio quanto o Inter, os jogadores também. Então, o Grêmio ali, pra te ter uma ideia, eu atendi Maicon, Matheus Henrique, Kahneman, na época o Felipe Viseu, atendi uma galera ali, sabe? Tudo isso diretamente, né? Diretamente. Eles te contratam pra fazer o serviço. Exatamente. Então, e pessoas até que eu mantive uma amizade, depois saíram do clube e sempre souberam que eu era colorado, né? E super tranquilo. Mas, como eu te falei, 2021 foi onde eu quis mesmo focar no Inter, né, na questão do Inter, porque estava bem complicado esse retorno do público para mim, nem tanto assim com o meu trabalho, mas sim a questão ali da zoeira e tal. Então, e teve um cara também, um baita amigo meu que me ajudou muito, que é o Duker, né, um fotógrafo lá do Grêmio, do Grêmio. Ele disse pra mim, pô Max, eu espero um cara aqui há 15, quase 20 anos, um fotógrafo identificado com o Inter, pra gente fazer parceria comercial, bolar coisas junto, e nunca teve, agora tem tudo, não tem porque tu querer ficar imparcial, tu só tem a ganhar focando em mim. E aí foi onde eu decidi, né, dedicar de ir na arena, acabei finalizando o campeonato lá do Grêmio, mas não divulgava e tal, fazia só os trabalhos. E até que 2022 mesmo, né, início de 2022 eu foquei só em Inter, né, acabo indo lá só em Grenal, né, e alguns trabalhos muito específicos assim que me chamam, mas hoje o meu foco é o Inter, é os jogadores do Inter, fazer material exclusivo para os atletas do Inter e também, né, com criação de conteúdo para a torcida, né, já que eu tenho essa vivência antes da fotografia com a torcida, então essa é a bola da vez, digamos assim. Sim, e isso tu faz fora daqui também. Tu viaja pra onde estão jogando, onde tem jogo do Inter, tu tá indo junto pra fazer justamente por ter esse material um pouco além do jogo em si, né, dentro do gramado, eu consigo fazer um clima ali, né, de pré-jogo, de pós-jogo, com uma visão de torcedor, né, então eu consigo viajar bastante acompanhando o Inter, trazendo essa visão de dentro quanto de fora. Já conheci, acho que toda a América do Sul aí, viajando com o Inter, o Brasil todo também, então onde o Inter joga eu acabo... Mas tu não sendo do Inter, essa parte toda de viagem, tudo contigo. É tudo comigo, né? Mas aí entra os parceiros, né? Tem os parceiros comerciais, né? Marcas que apostam ali nas minhas redes, enfim, no alcance que eu tenho. E também tem os jogadores, né? Que também querem material desses jogos, que geralmente são jogos grandes fora ali, né? Então eu acabo orçando custos, enfim, né? Tendo uma estimativa ali de quanto seria uma viagem e vendendo cotas, né, para patrocinadores e para os atletas, né. Quem quiser aqui, ó, o mano tá aqui, tem alcance, tem trabalho bom, tem moral. Quem quiser aqui também, ó, vamos fazer um merchanzinho do ano também. Claro, é verdade. Não. É isso aí. Até interessante essa tua pergunta, porque muita gente me pergunta isso, né, assim, mas o Inter paga pra ti, mas tu tira do teu bolso. Não, é tudo estudado, bem certinho. É que hoje é muito caro, né? É mais pro Inter em si, né? Não é individual, né? É, exatamente. Hoje o meu trabalho é totalmente independente, assim, né? Já fiz trabalhos pro Inter, mas agora é totalmente independente. Então, desde o momento que eu saio de casa, é tudo comigo. E aí, claro, né? Vou passando os custos ali pra quem quer investir tanto em anunciar, quanto para fazer o conteúdo para as redes dos atletas, enfim. Aí abre uma gama de possibilidades, né, para pagar esses custos. Né. Tá aí, deve acontecer umas coisas malucas nessas viagens, né? Sim. Não, tem muita coisa, tem
tem muita coisa legal, né? Eu sempre gostei de viajar, né? Antes da fotografia, eu sempre gostei de viajar, de conhecer novas culturas, assim. E o bacana mesmo, assim, é tu ver que a visão que o pessoal tem de fora, assim, das coisas daqui, sabe? O quão o Grêmio e Inter são conhecidos fora, quão são admirados fora, sabe? Então, às vezes a gente tem um pensamento muito provinciano aqui, sabe? E, é todo mundo contra nós e tal, mas na realidade os dois times aqui são muito admirados fora, sabe? E tem muita história, assim, tem uma das histórias mais legais, assim, que eu tive, né? Claro, dada pela situação ali do momento, eu acabei fazendo o jogo do Inter na Bombonera, onde foi na semana ali que o Maradona acabou falecendo, né? Então, todo aquele clima, toda aquela nostalgia que estava na cidade, eu acabei pegando justamente por ter um jogo do Inter na cidade. Então, eu acabei conhecendo onde ele começou a jogar, onde a casa que ele nasceu, na vila que ele nasceu. Então, toda aquela comoção eu acabei pegando justamente por estar inserido nesse mundo do futebol, né? Mas tem muita coisa no Chile, protestos, assim, que a cidade pegando fogo, assim. E teve um jogo do Inter lá, a galera botou fogo dentro do estádio, assim, sabe? Uma loucura, assim. Briga com a polícia, sabe? E agora, por último, eu fiz uma viagem pro interior do Peru, pela Sul-Americana, do Inter ali, que simplesmente deu um terremoto, assim, do nada. Tava no quarto, assim, gravando um conteúdo, tremeu tudo, assim, durante uns 3, 4 segundos, assim. E aí, eu achei estranho, deve ser que tinha sido, sei lá, um caminhão na rua, algo assim. E aí eu recebi uma mensagem no meu celular lá acho que era do consulado, da embaixada do Brasil, dizendo que tinha dado um abalo sísmico lá, que qualquer coisa era pra entrar em contato. Então essa troca é muito massa, assim, tu conhecer lugares e ter essas histórias. E tá aí, a Bombonera é o mais fera que tem fora na América do Sul, assim, dos que tu foi, a Bombonera é isso aí mesmo? Cara, a Bombonera é sensacional, né? Eu tive 2 experiências na Bombonera, né? Eu fui com torcida e sem torcida e cara, parece que sem torcida é mais animal ainda, porque é algo monumental, assim, sabe? É óbvio que a pressão ali do torcedor, enfim, mas, cara, é absurdo. Quem ama futebol tem que visitar, tem que tentar ir num jogo lá, nem que seja um jogo do Boca contra um time de lá, porque é uma sensação absurda, assim, sabe? Eu tive no estádio do River também, tive no estádio do Peñarol, do Nacional, Uruguai, Argentina, todos esses estádios eu acabei indo, mas a Bombonera com certeza é um lugar assim mágico para quem gosta de futebol e é tudo ali mesmo que falam, é a real mesmo. Os caras, a Bombonera é sei lá, né, meu? Todo mundo que conhece lá fala que tipo, é o lugar mais... Não, é que é muito próximo ao gramado, é tudo muito junto, então a pressão é absurda, assim, né? Tanto que o Monumental de Nunes agora lá do River Plate teve uma reforma para aproximar o torcedor do gramado para ficar um clima mais de Bombonera, né? Para aproximar o torcedor. Tá, e assim, ó, tu há 30 anos aí, de 31 anos de idade, 30 anos de Inter, tu consegue separar o Max, torcedor do Inter, do Max que tira foto pro jogador do Inter? Que às vezes vai contratou aquele cara que a torcida tá vaiando, que a torcida não quer mais nem saber que tá lá no Inter, e o cara vai lá e contrata o Max. Como é que tu consegue separar isso aí, meu? Cara, são várias situações que eu tenho que separar, né? Tem essa parte teoricamente ruim e tem a parte boa também, né? Porque eu acabo tendo uma sensação assim, parece até meio clichê assim, mas pra mim é trabalho, sabe? Eu sempre tenho o primeiro pensamento do trabalho. Então, às vezes até me perguntam assim, mas tu comemora o gol, tu pede uma camiseta, sabe? Coisas assim que para as pessoas podem ser normais, né? Mas só que pra mim nem passa pela cabeça, assim. Pode ser um gol no último minuto contra o Grêmio. Tu não comemora o gol? Não tem, porque meu primeiro pensamento é garantir a foto. Sim, que é a foto do gol. Claro, né? Claro. Então eu tenho a preocupação, a câmera não vai travar, a gente não vai travar, então... Fez o gol, tem que procurar o cara e... Exatamente, e algo que nem passa pela minha cabeça, assim, claro, depois quando baixa ali, né, vai recomeçar o jogo, tu fica feliz, tu dá uma comemorada, assim, discretamente, mas com certeza na hora ali do êxtase, ali que o estádio explode, a primeira coisa é garantir a foto. E na questão também de atletas, né, que não são muito bem vistos, é a mesma coisa, assim, eu acabo
eu acabo atendi muitos atletas que a torcida não gostava, que eu ia lá, tirava fotos, o atleta acabava postando, me marcando e eu via os comentários ali, né? Mas pra mim, quando isso é super tranquilo, assim, porque antes de tudo isso é trabalho, né? É o que garante o pão na mesa ali, né? As contas pagas. E a grande maioria da torcida até é bem tranquila comigo quanto a isso, sabe? Porque entende que é meu trabalho, né? Que eu tenho que estar naquele ambiente ali, atendendo quem quer que seja, né? Sim. E agora que tu tá nessa aí de estar independente, trabalhando com os jogadores, e eu te pergunto assim, ó, e se hoje tu decidiu lá naquele momento sair daquela entre Grêmio e Inter ali que tava nos dois, dedicar só ao Inter, mas se acontecesse assim, ó, Soares veio aqui, chamou o Max e quer que o Max seja fotógrafo dele. Cara, tem duas situações, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu atendo a Federação Gaúcha, né? Eu tenho um contrato com a Federação Gaúcha que eu atendo eles. E os 3 primeiros gols do Soares eu tenho fotos maravilhosas. Eu fiz a final da Recopa, então eu tenho fotos assim, ó, sensacionais. Que obviamente eu não posto nas minhas redes, né? Não tem porquê, enfim, o meu nicho é outro. Mas é a mesma foto que eu tiraria do Pedro Henrique, é a mesma foto que eu tiraria do Wanderson, a mesma foto que eu tiraria do Patrick. Mas tem algumas coisas assim que a gente consegue lidar e não é nem por não querer fazer, por ser o Grêmio. Mas entre os fotógrafos a gente tem muita parceria, né? Então tem fotógrafos identificados com o Grêmio que com certeza fariam um trabalho muito melhor do que eu atendendo o Soares. Justamente por entender a importância do Soares hoje no Grêmio, né? Então, eu tenho uma visão do Soares que não é a mesma visão do gremista. E eu não tô nem falando assim, porque o Soares é um baita jogador e tá no Grêmio. Não, eu acho que o Soares ainda tem que provar e tem tudo pra provar pra ser um ídolo no Grêmio. Sim. O cara é inteligente, mete gol e tá com um baita elenco ali que o Grêmio conseguiu montar e daqui a um pouco ganha título, virou um ídolo eterno. Então, eu acho que daqui a pouco eu privar um fotógrafo gremista de contar essa história, eu não gostaria talvez que fosse comigo. Daqui a pouco o Pedro Henrique chegasse lá no Duker e o Duker fizesse o Pedro Henrique, algo que não aconteceria. Eu acho que com certeza o Duker ia chegar em mim ou em outro fotógrafo gremista, outro fotógrafo colorado e ia dizer, o Pedro Henrique tá precisando de algumas fotos para contar a história dele aqui. Então, por um lado, pra mim não teria problema se tu me perguntasse isso há 1 ano atrás, 2 anos atrás, com certeza faria com o maior prazer. Mas hoje, né, em toda a circunstância, já identificado, já com uma bagagem feita como Inter, não tem espaço assim, né? Não tem porquê, porque também, com certeza, como eu trabalho para o público, né, não só para os jogadores, mas para o público, com certeza ele ia decepcionar o público também, né? Sim, que a gente tá falando, a foto é o sentimento, né, meu? Na verdade, né? Tu pode até fazer o trabalho, mas talvez o sentimento que o cara vai pôr naquela foto é diferente do que tu vai pôr naquela foto. Com certeza. Porque ele tem a parte, tipo, tem a parte profissional, óbvio, né? Só que a foto que tu tira com o sentimento mesmo que tu tá sentindo, que tu sentiu ali pra tirar, ela é diferente, não adianta. Exatamente, é isso que eu te digo. E são coisas assim que passa despercebido, assim, sabe? Às vezes eu participo de podcasts e entrevistas, assim, com colorados, e eu sempre digo, assim, por ter vivido muito o Inter desde sempre, isso é algo muito familiar, eu sempre digo, assim, que o Inter, pra mim, ele é separado em 2 questões, assim. Tem o torcedor do Inter, cara que gosta do Inter, de clube, de torcer, enfim, daquela questão futebolística, e pra mim, tem o colorado, cara, o cara que vive aquilo, que tem a noção do clube que ele torce, sabe? A noção histórica, a noção de toda uma representatividade que um clube tem. Igual hoje, assim, eu moro próximo ao estádio, sabe? Então, pra mim, claro que é massa morar perto do Beira-Rio, mas pra mim, tipo, a primeira coisa assim, hoje eu moro no bairro do Inter, entendeu? Ali, há 100 anos atrás, as pessoas circulavam ali. Há 60 anos atrás, o Inter construiu um estádio ali. Então, é um sentimento de pertencimento, sabe? E isso, com certeza, eu transmito na minha fotografia quando eu vejo algo, sei lá, um idoso no estádio, onde eu tento representar uma questão mais antiga, que daí entra na questão familiar, sabe? Eu tenho essa visão e é algo que não me atiça
em outros momentos. Eu não estou falando só do Grêmio, porque eu já atendi outros clubes também, né? Já atendi Flamengo, já atendi Santos, já atendi Palmeiras, já atendi muitos clubes que fica só na questão do registro, né? Sem algo a mais. Sim, a sensação do sentimento mesmo. E com certeza os fotógrafos gremistas têm essa mesma leitura. Que com certeza os fotógrafos gremistas que já trabalharam no Beira-Rio com certeza não tem esse plus a mais de fazer algo, né, mais emotivo pro Inter, né? Já fotografaram vitórias do Inter, já fotografaram muitas coisas boas do Inter, mas que não conseguiram transmitir justamente por não ter esse carinho já, né, essa bagagem de vida, né? Outra coisa, o mercado do futebol, ele deve ser bem difícil de entrar, né, meu? Como que tu vê, assim, hoje para um fotógrafo entrar nesse mercado do futebol, né? Sim. Cara, a primeira coisa, assim, que tem que ter noção é que é um mercado caro, né? Um mercado caro, eu digo, de investimento mesmo de equipamento. Essa é a primeira noção. Se tu quiser ter qualidade na entrega, tu tem que ter um investimento pesado, né? Então, muita gente me pergunta assim, qual o equipamento que eu começo? Eu sempre digo assim, tem que começar com o que tu tem ou com o que tu pode comprar. Porque se eu disser pra ti, compra a câmera A e a lente X, é um valor muito grande, daqui a pouco tu não vai gostar da rotina do futebol, porque a rotina do futebol é desgastante. O teu final de semana é comprometido, o teu meio de semana é comprometido, é um mercado muito competitivo, né, porque tem um pessoal que está há muito tempo no mercado, né, pessoas que estão aí há 20, 30 anos trabalhando nessa área, que tem já um know-how muito grande, e tem pessoas muito boas que estão iniciando, né. Pelo que eu acompanhei assim, nos últimos anos, teve um ostracismo assim, no mercado, onde eram sempre os mesmos e continua sempre os mesmos, e de 4, 3 anos pra cá entrou muita gente e entrou muita gente boa. Entrou poucas pessoas assim que são mais do mesmo. Então eu acho que quem entrou hoje entendeu que o fotógrafo é um artista e que mexe com a paixão e com as multidões. Então é um mercado muito competitivo. Então, para entrar hoje no mercado, tem essa questão do investimento, né? É um investimento muito alto mesmo. Então, tu tem que ter uma segurança muito forte daquilo que tu quer. E entender também que não é de uma hora para outra que vai ter não digo um reconhecimento, mas que tu vai ter, tu vai ficar numa fase concreta, assim, sabe? Porque tu tem que buscar muito, assim. Tem que ter um relacionamento muito forte com as pessoas do meio, e não é só as pessoas ali dos clubes. Tem que ter um relacionamento com o pessoal de federação, patrocinadores, todo o ambiente do futebol, porque o que eu enxergo assim, dentro das 4 linhas ali, o jogo em si, ele te dá a possibilidade, ele te dá uma visibilidade muito grande pessoalmente. Mas o trabalho mesmo que tu consegue, ali os freelas, enfim, é tudo em torno da venda da tua imagem. Assim. Então, muito trabalho hoje eu consigo, muito job hoje eu consigo, justamente porque o Max é o fotógrafo do Inter, apesar de não ser do Inter hoje. Entendeu? É o Max que fotografa o Pedro Henrique. É o Max que tá ali na capa do jornal. Então, ele te dá uma visibilidade enorme e tu tem que saber aproveitar isso. Então, até uns 5 anos atrás, os fotógrafos não aproveitavam porque eram sempre um grupo fechado que determinava ali as regras do mercado. E agora que entrou uma gurizada nova e competente, quanto mais tu aparecer, mais tu vai te dar bem. Então, quando eu entrei nesse mercado, eu sempre tive, né, ali a visão de me vender, né, de saber que essa foto tem alguém por trás e essa pessoa sou eu. Não, e deve vir uma cobrança em cima do cara também, né? Com certeza. Que quem tá contratando o fotógrafo do Pedro Henrique, do não sei quem, tem uma cobrança em cima disso, né? Com certeza. Muito grande, né? Tipo... Exatamente. Então, tem que saber lidar de várias maneiras. Então, e depende muito também do que a pessoa quer, né? Se ela quer ser, atender os dois, né? Ganhar, se ela quer ser identificada. Tem que ter uma abordagem, saber a abordagem que tu quer para a situação que tu quer fazer, né? Então, hoje, o meu posicionamento hoje é um posicionamento de, óbvio, eu sempre vou ser fotógrafo, né? Vou ser o fotojornalista, mas com uma abordagem 100% colorada. Então, daqui um pouco vai ter, igual teve agora domingo no último Grenal que teve, em 438, eu fui como torcedor. E isso não abalou nenhuma entrega minha, nenhuma
nenhum retorno do meu público, porque eles já têm uma visão que eu sou colorado, que eu sou um torcedor também. Então a minha entrega foi diferente. Em vez de eu ter a foto, talvez, do gol do Alan Patrick, eu tenho a foto da torcida comemorando. É uma outra visão. Só que o cara que quer entrar para ser o fotojornalista, para ter o registro, ele tem que estar lá dentro do campo. Então já é uma outra abordagem. Então eu fui tendo essa questão de atender os dois, depois atender só o Inter e hoje atender o Inter e fazer minha parte pessoal também. Então as possibilidades são enormes, assim. Mas se tu quer entrar nesse mercado, estudar bastante todas as nuances. Exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Nuances, o que tu diria para alguém que está começando agora e está querendo fazer isso? Tem que estudar bastante, e eu digo, e quando eu falo estudar bastante, não é só questão técnica de foto, porque isso é muito fácil de aprender. Tá? Aprender sobre luz, aprender sobre velocidade de câmera, abertura de diafragma, isso é a coisa mais simples de aprender. Mas aprender toda a sistemática de entrega, de produção, principalmente de relacionamento, de persistência, de entender os momentos do que tu vai entregar, o que tu não vai entregar, ter a sensação de urgência sempre, porque o futebol é uma questão muito dinâmica. Eu vou te dar um exemplo, o Grêmio ganhou o Grenal agora domingo, se não ganha o próximo jogo, aquele Grenal de domingo já passou. Então tu tem que ter uma entrega muito forte naquele momento ápice ali, que deu uma reviravolta. Porque se a gente parar para analisar friamente, esse Grenal ele não valeu nada na classificação, no campeonato, mas não importa, é a emoção que está ali, é tu ganhar do teu rival. Então, com certeza o fotógrafo gremista hoje, quem é identificado, ele está entregando um material muito forte para aproveitar esse hype forte que esse jogo dá. E eu já tenho que ter uma abordagem diferente, eu não vou ficar postando foto toda hora desse jogo, eu vou ter uma análise mais crítica talvez de algo que poderia ter acontecido. Então tem muitas abordagens que dá para fazer e que são dicas de como entrar no mercado, sabe? Então tem uma gama muito forte assim, de coisas que tu pode estudar, aprender para se dar bem nessa. Assim. Gurizada, então esse é o Max. Falei pra vocês que vocês iam entender porque que eu tô falando há dias aí, que é um fenômeno. Esse cara aqui tem o prazer de ter ele como cliente, como amigo. A gente joga futebol junto. Não é muito bom, cara. Mas é isso aí, gurizada. Acho que o Max é um cara que pode agregar muito pra galera que tá começando em fotografia e essa coisa de... Como é que tu falou? De cine... como é que tu fala? Como é que tu fala? Tele... Tu falou agora umas vezes. Tu falou um bagulho foda. Teleimagem, não sei o que. Falou um bagulho foda que eu nem sabia que era. Mas isso aí é foto. Não, mas é que assim, usou um termo técnico, eu fiquei... Não, é que tem muita coisa técnica, isso não tem como fugir, né? Isso vai ter que estudar. Muita gente pergunta se tu já fez aula de foto, eu não fiz nenhuma aula de foto. Eu, de curso, mas eu estudei muito foto por conta. Eu vi vídeos, eu li coisas e principalmente eu aprendi com os mais velhos. Muitas situações. Então, com certeza, na parte de fotografia é a parte mais fácil. Mas tem duas coisas que são as partes mais importantes, assim, em qualquer situação, isso não se enquadra só na fotografia, mas que me fez muito bem, que é persistir. Isso é da vida, mas persistir é muito importante porque não dá retorno rápido. A não ser que tu seja alguém muito fora da curva e que tu tenha as pessoas certas, não dá retorno rápido. Eu não vi pessoas que tiveram retorno rápido ainda, mas dá retorno se tu tiver persistência. E tu ter um relacionamento legal. O relacionamento é primordial. Tu se relacionar com as pessoas que tu tá atendendo, que tu quer atender, fazer um network massa. Obviamente, nem tudo é negócio, nem tudo é dinheiro. Muita coisa pode vir a acontecer futuramente, entender que às vezes tu planta para colher depois. Que tu tem que ter o seu valor, óbvio, né, financeiramente, mas que tem coisas que tu vai colher ali na frente. Então, persistência e relacionamento são coisas que não é só de fotografia, em qualquer área. Se for ser um advogado, um médico, um engenheiro, qualquer coisa, tu tem que ter essas duas coisas. Sim. E na fotografia, principalmente de futebol, persistir e ter um relacionamento legal, né, ter um ambiente legal, ser uma pessoa legal, com certeza ajuda muito, muito mesmo. Sabe? Então, estudar a parte técnica e ter essa troca é muito importante mesmo. E isso derruba muita gente, porque ao mesmo tempo
que o futebol é um nicho muito grande, é um espetáculo grandioso, mas todo mundo se conhece, todo mundo trabalha entre si. Então E tem todo que mundo ter- quer, né, meu? E todo mundo quer, Então, pra exatamente. chegar lá tem que querer muito. Exatamente. Isso aí, gurizada. Feitoria. Vou fazer a barba dele agora. E quando eu vou fazer a barba, a gente não pode conversar. Valeu. Feito.